Fala pessoal, bem-vindo a mais um Data Talks by Horus BI. Eu sou o Daniel Martins, CEO da Horus BI. E hoje o papo vai ser muito bom. A gente está aqui na presença do Samuel Carvalho, um grande parceiro nosso. Esse podcast aqui, Samuel, só introduzindo um pouco, a gente fala de tudo. Principalmente envolvendo o nosso ecossistema, tecnologia, empreendedorismo. Eu acho que pouco a gente fala de Horus, né, da nossa empresa mesmo. A gente quer deixar aqui o canal aberto para os nossos parceiros, para os nossos convidados falarem sobre os produtos, sobre as parcerias, os cases de sucessos, os erros e os acertos, né? Então, fazendo uma introdução aqui, já falei o Samuel, mas ele é executivo de tecnologia, já trabalhou em empresas de software, de fintechs. Agora que eu fiquei sabendo, também tem uma história bem legal para contar. Não sei se vai caber num podcast só, mas vale a pena a gente, acho que, dar uma pincelada, Samuel, da tua trajetória. E para nós aqui é um orgulho também receber você, porque fez parte da Horus, construindo o que a gente tem hoje como plataforma. Você foi um dos grandes apoiadores naquele projeto e a Horus como um todo é grato a você pelo que a gente tem feito. Então, bem-vindo, Samuel. Fala um pouquinho de você, se apresenta para o povo aí que está ouvindo Data Talks. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Obrigado à turma da Horus aí, pela parceria, né? A gente, quando constrói junto, a gente constrói coisas mais sólidas e consegue andar mais rápido. Eu tenho uma experiência com tecnologia, particularmente com software. Em 2007, eu comecei a trabalhar no segmento como analista de mercado. Então, eu tive uma trajetória interessante que eu trabalho há muito tempo com software, mas eu não sou desenvolvedor. Uhum. Eu comecei a trabalhar com software olhando para o mercado, fazendo consultoria e pesquisa para as empresas de tecnologia de software que atuavam aqui no Brasil e na América Latina. E aí, então eu tive uma visão macro e aos poucos eu fui tendo uma visão micro quando eu fui entrando dentro dessas empresas de software, até agora que eu tenho uma solução própria, né? A minha própria software house. Essa daí a gente vai falar um pouquinho também da Canoli. Então, eu não coloquei aqui, né? Fundador da Canoli, agora do lado da cadeira do empreendedor. Eu queria que você começasse, Samuel, falando também um pouquinho dessa experiência de ser um executivo de grandes empresas, de ter trabalhado, identificado esse cenário de software. Lógico, eu vim da área de tecnologia, né? Eu sou formado em engenharia da computação, mas eu nunca desenvolvi, né? A gente teve que aprender, mas eu nunca desenvolvi. Então, parte técnica, a gente vem aprendendo a como se comunicar. Inclusive, esse podcast aqui que a gente fala, existe um roteiro, mas eu muitas vezes nem sigo. Aqui é o bate-papo para acontecer, para você também trocar informações, e eu estou do lado dessa cadeira como um aprendiz. Então, eu aprendo muito com os meus convidados. Fala um pouquinho, Samuel, dessa transição de um executivo, hoje empreendedor, fundador da Canoli. Fala um pouquinho dessa experiência que você está tendo hoje. Essa é uma boa pergunta, cara. Numa empresa, trabalhar numa empresa consolidada, você geralmente, mesmo tendo uma posição de liderança, né, você tem uma máquina que já está girando e o teu desafio, às vezes, é movimentar aquela máquina na direção que precisa ser movimentada, do jeito certo, mas envolve processos que já existem, que você precisa melhorar aqueles processos, envolve você aceitar a cultura que existe e você trabalhar para ir melhorando essa cultura. E eu sempre me achei, acho que esse é um ponto mais chave, assim, eu sempre me achei um executivo empreendedor. Uhum. Então, em todas as oportunidades, todas as funções que eu tive, eu sempre fui aquele cara encarregado das coisas novas. Putz, tem um produto novo, tem uma área nova. Eu brincava que eu nunca pegava aquele cargo, tem um cargo novo, aqui tem um cargo para você, Samuel, que é uma função que já existe, quem tocava essa área aposentou, mudou de empresa, e é só você tocar o barco. Eu sempre entro em situações que a gente precisa mudar, repaginar completamente, ou a gente precisa começar algo novo. E aí, por causa disso, eu me senti um empreendedor, intraempreendedor. Vamos criar um produto novo, vamos criar uma unidade de negócios nova. Eu achei que isso era um meio caminho andado para eu ser um empreendedor de fato. E eu acho que o que eu costumo brincar é o seguinte: quando eu era executivo em grandes empresas, eu não precisava comprar papel higiênico.
pro banheiro. E agora que eu tô na minha própria empresa, eu preciso... O ar-condicionado parou de funcionar, tem que arrumar. Acabou a bateria da fechadura, alguém tem que trocar. Acabou a pilha do mouse. É isso aí, acabou a pilha do mouse, o VR não caiu, precisa trocar a senha do Wi-Fi. Tudo. Então, dentro de uma corporação, mesmo quem tem um espírito empreendedor tem muito apoio. E eu sempre provoquei muito as pessoas. Gente, o pior que pode acontecer quando você ousa é você ser demitido. Que é um ônus muito pequeno se comparado a você só fazer o que você foi contratado para fazer. Exato. Porque se você só fizer o que você foi contratado para fazer, você também corre risco de ser demitido. Você vai fazer só o básico muito bem feito, mas você só fez o que te mandaram. E aí chega uma hora que você acaba perdendo o valor. Então, assim, o único risco que eu vejo de você arriscar dentro de uma empresa grande é o risco de você ser demitido, que se você não arriscar, você também vai ter. Então, eu sempre provoquei muitas pessoas para usarem e eu tentei dar o exemplo. Né? Já numa empresa menor, você não tem que reorganizar processos, você tem que estruturar processos. Você não tem que ajustar a cultura, você tem que criar a cultura. Definir qual é a cultura desejada, atrair os talentos que tenham fit com aquele perfil cultural, garantir que a empresa vai crescer dentro daquilo. Então, é bastante diferente, mas eu acho que tem alegria e satisfação nos dois mundos. E a gente se conheceu justamente numa empreitada tua dentro de um grande cliente, né? Então você estava intraempreendendo numa vertical e a gente apostou junto, falou, eu acho que eu tenho um canto aqui que encaixa com vocês e acho que tem esse cenário que funciona. Foi muito bom ver isso também. O que você está falando, a gente presenciou essa transição, arriscar bastante, mesmo que é um produto que estava deixando na prateleira de lado, ninguém estava dando muita atenção, você pegou esse produto, converteu em outro cenário e escalou. Então, isso nos trouxe também, é legal, eu gosto muito do Samuel por causa disso. A gente coloca o produto onde a gente sabe que vai tracionar, sabe que vai escalar. E falando em escala, Samuel, voltando um pouco para a Canoli agora, então, conta um pouco do que é a Canoli, o que você identificou nas dores do mercado para criar a Canoli. Você já saiu da grande corporação imaginando, eu já tenho uma dor, eu sei como resolver, eu vou criar uma empresa a partir daqui. Você já saiu pensando assim? Ou ela foi se construindo, ela está sendo construída a partir do momento D0 lá? Uma startup é sempre um work in progress, né? Você está sempre... tudo são hipóteses que você está testando. E algumas você vai acertando e as outras você vai ajustando ao mesmo tempo. Quando eu saí da Lynx, eu tinha duas hipóteses. Eu queria trabalhar num mercado que tivesse um TAM, né, um mercado endereçável grande, com uma solução que tivesse um apelo comercial forte. E aí eu saí com duas coisas em mente. Mercado food service e mercado de proximidade. Quando a gente olha food service, hoje no Brasil tem em torno de 1 milhão de estabelecimentos, mais ou menos, né, de restaurantes. Quando a gente olha mercados de proximidade, que aí eu estou adicionando a isso padaria, empório, mercadinho, pode chegar a 2 milhões de estabelecimentos. Então é um tamanho até razoável para uma solução B2B. O que eu vou vender para essa galera? Né? O que faz sentido? Eu comecei a ver o seguinte, o varejista, uma característica que ele tem é que ele está muito preocupado em vender. Ele não está tão preocupado em organizar a casa. E acho que vocês na Horus aí devem sentir muito bem isso, né? Ele quer mágica ali, né? Que os dados estejam organizados. Mas a principal preocupação é vender mais. E aí quando a gente olha esse crescimento de programas de fidelidade e até as empresas relacionadas ao ecossistema de loyalty, logo eu comecei a ver, cara, eu tenho que trabalhar com loyalty para esse segmento, essa é a oportunidade. E aí vamos entender um pouco melhor como que isso acontece no food service. No food service hoje no Brasil tem um player dominante, não sei se tem problema comentar aqui, o iFood, né? Não tenho nada contra o iFood, pelo contrário, tenho amigos lá e adoro. Parceiro, né? Sou parceiro deles, inclusive. Mas é um player dominante no food service, que eu costumo dizer o seguinte, o varejista de food, o dono do restaurante, ele tem uma relação de amor e ódio com o iFood. Ele odeia falar mal do iFood, mas ele não vive sem o iFood.
Então, e por quê? Né? Por que ele ama o iFood? Ele ama o iFood porque ele tem a sensação, pelo menos, na prática até acontece isso, é a entrega de valor do iFood, ele liga a lojinha dele no iFood e espera cair cliente, cair pedido. Essa é a relação de amor, não tem trabalho. Você faz um cadastro inicial ali, um setup inicial rapidamente, de maneira simples, e você começa a receber pedido. O iFood se preocupa, o iFood organiza a logística, ele organiza o recebimento. O varejista não precisa se preocupar com nada a não ser preparar o prato, disponibilizar para o motoboy ali no horário para fazer a entrega para o cliente. Então, isso é um motivo de alegria para o dono do restaurante, né? Pô, resolveu meus problemas. O ônus é que tem uma taxa para isso. Né? Ele acabou atraindo um sócio para a operação dele. E aí o varejista começa a colocar na ponta do lápis, dependendo de como que está a operação dele, se ele não tiver uma estratégia bem definida, às vezes a conta não para de pé. Se você tem um contrato que envolve entrega, além do serviço de marketplace, isso pode passar de 30% de comissão. É bastante. E aí o dono do restaurante odeia o iFood por causa disso, né? Mas não vive sem, porque senão ele perde venda. Cara, o que a gente pode fazer, né, do nosso lado? Olha, eu acho que o que dá para aprender nessa relação é o seguinte: você, mesmo chegando outros players, né, que estão chegando agora os chineses, a 99 Food com investimento, tem uma turma muito boa lá. Isso incendiou também, estimulou o Rappi a tentar o Uber Eats também aumentar. Tá voltando, né? A Uber fez uma parceria com o iFood. Então hoje você consegue pedir iFood pelo Uber, né? E a Uber faz a entrega do iFood. E está chegando a Meituan, que é dona com a marca Kita, que é o maior player de delivery do mundo. Eles são chineses também. Tanto a 99, né, de capital chinês, que é a Didi, quanto a Kita. Então, hoje, o restaurante ele tem mais opções. E essa fartura de opções certamente vai fazer com que o preço vai cair. Mas eu sempre brinco que o que muda é a coleira. Né? A cor da coleira. Você tem uma coleira, vamos dizer, sem ser pejorativo, né? Mas você tem uma coleira vermelha, você vai mudar para a coleira amarela. Como que você se livra dessa coleira? Tendo contato direto com o seu cliente. Porque no contexto o cliente é do marketplace. Essa é uma briga que tem. Quem é o dono do cliente? E aí o marketplace acha que ele que é o dono do cliente. Porque ele está fazendo investimento em mídia para trazer o cliente para o marketplace. É o mesmo conceito do shopping center. Quem é o dono do cliente do shopping? É o restaurante, a marca que está no shopping ou é o shopping? Né? Então é uma relação de parceria ali, né? Em que o marketplace, por exemplo, ele atrai o cliente, mas o restaurante ele também não vive sem o restaurante. E o problema é que alguns marketplaces, o dominante, ele restringe as informações de quem é o consumidor que está fazendo aquele pedido. E ele está correto, assim. Não sei se ele está correto, mas ele está jogando o jogo dele. Sim. E tudo bem, faz parte. O problema é quando o restaurante fica 100% dependente disso. Então, cara, eu não tenho nenhum contato com o meu cliente, eu não sei quem são os clientes campeões do teu restaurante. Sempre pergunto isso para todo cliente. Cara, qual é aquele cliente que sempre compra de você, tem uma alta frequência, que tem um alto ticket médio e que comprou recentemente? Cara, você tem que saber quem é esse cliente, estender o tapete vermelho para ele, independente do canal que ele está comprando. Se ele está comprando pelo iFood, ótimo. Mas amanhã pode ser que ele esteja indo na tua loja física. E depois da manhã ele está comprando no teu cardápio digital. Você precisa saber de onde ele está vindo e qual a frequência que ele está vindo. Né? Então isso não tem hoje. Né? E esse foi o problema que a gente identificou, acabei me alongando um pouco, mas é o problema que a gente se propõe a resolver. Eu entrego o relacionamento com o cliente na mão do restaurante. Legal. E aí se o restaurante quiser potencializar um ou outro canal, eu entrego uma ferramenta que ele consegue conversar direto com o cliente desse canal. Com o cliente. Isso é muito importante, né, Samuel, quando a gente fala de cliente, de quem é o cliente, quem que é o relacionamento, como que constrói isso. É um desafio hoje também, é uma briga que a gente coloca dentro do sistema de tecnologia aqui, falando no ecossistema de tecnologia, de quem é o cliente. Quem que é o detentor das informações. Tem LGPD, tem um monte de quesitos envolvidos também nessa seara.
Como é que você falando um pouquinho também de LGPD, em cima desse cenário de compartilhar dados, como é que você enxerga isso? Como é que está a Canoli também olhando para a questão da LGPD? A gente precisa respeitar, até para atuar com o perfil de clientes que a gente atua, né? Desde as maiores redes até um restaurante pequeno, a gente tem que estar aderente às normas de LGPD. E a gente tem no nosso time de tecnologia algumas diretrizes ali para não ferir essas regras. Sim. Tem algumas coisas que são mais sensíveis, que eu acho que a gente pode acabar debatendo mais aqui. Uma das coisas que a gente faz é conversar com o cliente. Essa conversa ela é mais eficiente, vamos dizer, até do ponto de vista de LGPD, quando o cliente inicia o contato com o estabelecimento. Aí seria o cenário ideal. E a gente orienta e tem alguma... O nosso serviço é muito consultivo no final do dia. A gente tem uma plataforma que automatiza tudo, mas no final do dia é como se eu fosse um vendedor ali para o cliente. Claro, um vendedor automatizado. É um robô que está escolhendo qual grupo de cliente que eu devo falar, o que eu devo falar e em quais condições que eu devo falar. Se esse contato, se a gente consegue montar algum modelo para que esse cliente entre em contato conosco, funciona melhor. Do ponto de vista de LGPD, eu também tenho a questão do legítimo interesse. Então, se às vezes eu tenho uma condição especial para você que vai te beneficiar, a lei me permite que eu te mande um aviso falando, olha, você tem essa condição especial. E aí tem algumas condições. Eu posso mandar, mas eu não posso mandar sempre. Eu tenho que ter a possibilidade algumas regras de sair. Né? Então, a gente manda nas mensagens, olha, se você não deseja mais receber mensagens como essa, faça essa função aqui, que aí você sai do grupo. Esse é um lado. E tem um outro lado sensível, que é até um ponto interessante da oferta, que é o seguinte, quando a gente quer respeitar os contratos do meu cliente com os parceiros dele. Então, por exemplo, no caso do iFood, eu não pego nenhuma informação, não faço nenhuma... nada mirabolante do ponto de vista tecnológico para pegar alguma informação que o iFood tem que o restaurante não tem, pegando essa informação do iFood ou de algum outro marketplace. O que a gente faz? Os dados, quando eles chegam incompletos, a gente tem um esforço de enriquecimento desses dados com base em dados externos. Então, por exemplo, no caso de uma venda no PDV, geralmente, no ponto de venda físico, geralmente o cliente pede o cupom na nota, né? Pede o CPF na nota, mas não é sempre, não é todo restaurante que tem a prática de pedir o nome do cliente, o endereço, o telefone, data de nascimento e assim por diante. A gente, com base no CPF, a gente consegue... enriquecer esses dados e trazer qual que é o endereço daquele cliente, qual que é a data de nascimento, qual que é o sexo, qual que é o telefone, faixa etária, e-mail e assim por diante. Da mesma forma, os pedidos que vêm de marketplaces. Então, por exemplo, no caso do iFood, ele não manda o contato do cliente. Ele manda o primeiro nome, manda o CPF. Em alguns casos, quando o cliente pede CPF, tem casos que não vem identificado. Quando eu não tenho nenhuma identificação, eu não consigo fazer nada. Fica com o nome, só o nome, né? É um nome ali que me ajuda a entender comportamento, padrão de consumo, e pode ajudar na inteligência para conversar de maneira mais segmentada, mais personificada com os clientes. Mas eu não consigo fazer uma mensagem direta para aquele público. Quando vem pelo menos o CPF ou mais algumas informações, endereço, nome, a gente consegue trabalhar esse dado e enriquecê-lo buscando fontes externas. O que a gente faz? A gente se pluga em birôs de dados formalizados que têm um serviço de enriquecimento de dados. A gente compra esse serviço, a gente enriquece esse dado combinando, né? Então, um birô às vezes vem uma informação, falta outra, a gente combina essas informações e a gente valida. Esse número aqui, esse telefone, por exemplo, é um telefone válido. E aí a gente faz alguns cross-checks e no final a gente consegue ter uma assertividade muito boa, mesmo quando o dado vem incompleto. Legal. E você estava falando ali no off aqui, eu até... comentei que é uma hiperpersonalização do perfil de cada cliente. Né? Então, conta um pouquinho sobre essa porque a gente fala hoje muito em o nosso CS, né? Saber exatamente o que o nosso cliente quer, o perfil dele, não só o perfil, mas o que ele faz no dia a dia, o que a gente consegue personalizar mais. Mas você está falando de uma quase hiperpersonalização e segmentar esses grupos. Fala um pouquinho dessa estratégia, o que você usa de inteligência por trás disso.
A gente vive numa era da hiperpersonalização em massa. Em massa, é isso aí. É isso mesmo. isso que é o bacana que a tecnologia nos permite. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Imagina que há 100 anos atrás, meu avô acho que nasceu em 1920, 1914. Eu imagino que meu avô ia no armazém uma vez por mês. O dono do armazém sabia quem era meu avô, sabia o padrão de consumo. Né? Tá vindo mais um filho aí, né? A cadernetinha, então, tinha tudo tinha a cadernetinha. histórico. Então, o Joaquim estava chegando, ele já sabia que o Joaquim ia consumir qual produto, em quais condições, assim por diante. Era uma venda super personalizada. Ela só não era massificada. Aí depois a gente passou pela fase da massificação. Você chega num estabelecimento, por exemplo, cara, tem essas... o Ford que falava isso, né? Você pode escolher qualquer carro, desde que seja um Ford T preto. T preto, qualquer carro. Ou seja, massificou totalmente, né? Revolução Industrial e tal. E já faz alguns anos que a gente vive numa... Tem mercados que usam mais ou menos isso, mas é a massificação da personalização. Então, hoje você consegue ter um preço diferente para cada cliente, uma estratégia diferente para cada cliente. E aí, se você entra, por exemplo, hoje numa farmácia, se você já teve essa experiência, é quase impossível você sair da farmácia sem se identificar. É, quase impossível. Verdade. Não tem como, cara. Você vai querer ter um desconto em alguma coisa. A aspirina custa R$100. Se você der o CPF, cai para R$9,99. É isso aí. Ou seja, o preço é baseado no cliente, no perfil do cliente. O que eles fazem ali é uma estratégia de markdown de acordo com o perfil do cliente. E os laboratórios usam muito essa informação já há muito tempo, né? Para entender padrão de consumo. Você vai numa loja de roupa... Cara, é muito difícil também você sair da loja de roupa sem fazer um cadastro, sem deixar algumas informações ali. O sonho do dono de uma rede de roupas, né? Eu imagino, né? Até conversando, conheço alguns, né? Mas é que você, ao invés de você comprar 2 vezes por ano, você compre 3. Que ao invés de você comprar 3 vezes por ano, que você compre 4. Imagina qualquer marca de roupa, sei lá, vamos falar aqui, Chili Beans, Hering, Lupo... Eu imagino que os clientes devem comprar em torno disso, 2, 3, 4 vezes por ano. E aí eles têm a estratégia de coleção, de conhecer o cliente, fazer campanha, cashback e tal, para aumentar essa frequência. Cara, tem um segmento que é o segmento que tem mais frequência de consumo, que é o segmento de food service, de restaurantes. Tem consumidor de cliente nosso que consome mais de 5 vezes na semana no mesmo restaurante. Isso é comum. Comum, né? Tem gente que às vezes nem tem cozinha, né? A cozinha é o próprio restaurante. O atendente do restaurante sabe quem você é. Né? Até sabe quem é a tua esposa. Até conhece muito, mas é um conhecimento empírico, não é sistêmico, não é processual. Se você parar de ir lá, ele não sabe seu telefone, ele não sabe onde você mora, ele não sabe absolutamente nada disso. Ele vai sentir falta depois de um período ainda, né? Sendo que se você tivesse isso, olha o poder, cara. Num restaurante, 70% dos clientes são recorrentes. Mesmo no marketplace. Se você entra no teu iFood, provavelmente você vai ver que é raro você comprar num restaurante novo. É verdade. Você está sempre comprando nos mesmos. E aquele restaurante não sabe quem você é, cara. E você está indo lá 2, 3 vezes por semana. Imagina que a gente monta uma estratégia para, cara, beleza, você já vem 2, 3 vezes por semana, vamos vir 4 vezes na semana. Vamos vir 4, 5, 6 vezes no mês. Você pede uma vez pelo iFood por mês, vamos tentar fazer você pedir 2. Como que a gente faz isso? A gente olha o comportamento de um modo geral e segmenta a customização. Se você come um prato vegetariano, eu não vou te oferecer um steak, um hambúrguer. É um hambúrguer de carne bovina, né? Um Big X picanha. Se você é um cliente que tem um determinado ticket, eu tenho que oferecer alguma coisa adequada, né? E a gente consegue hoje, com capacidade analítica, e aí entra a parceria que a gente tem com a Horus, a gente consegue puxar esses dados das mais variadas fontes, colocá-los juntos e olhar de todos os lados os dados, buscando oportunidades. Então, acho que eu dei um exemplo aqui no off de uma padaria, e só um parênteses. É interessante trabalhar com dado que depois que você enxerga, ele fica sendo óbvio. Só que antes, ninguém percebe o óbvio. Aí eu vou dar um exemplo do óbvio.
de como que fica óbvio, né? O cliente só deu uma missão para a gente. Eu quero vender mais pelo iFood, nesse caso. E a gente foi olhar a plataforma. Então, vamos olhar. Pô, de segunda, terça e quarta, você vende pouco. Mas, de repente, a gente pode fazer uma campanha para incentivar o consumo nesses dias. Aí a gente debatendo, cara, mas todo restaurante vende menos nesses dias. Talvez eu não vou conseguir mudar a característica de consumo. É uma sazonalidade natural. Será que não tem alguma coisa mais evidente? Aí a gente foi olhar o consumo por horário. Uma padaria vende muito no café da manhã. É o esperado. Nesse caso, a gente viu que ela vendia mais na janta, inclusive, do que no café da manhã. E a gente viu o seguinte... Na janta, ele vende caldos, ele tem uma série de produtos especializados e quando está frio, ele vende mais ainda. A gente pensou, cara, tem aqui uma oportunidade. Vamos fazer uma campanha, esses próximos dias vai estar frio, vamos fazer uma campanha para isso. Beleza, anotamos. Aí a gente falou, que mais? Cara, a gente viu, não vende almoço. Mas peraí, a padaria abre o dia inteiro. Mas tem 10 pedidos por dia no almoço, enquanto ela tem mais de 100 durante o dia. Muito pouco a penetração do almoço. Eu conheço o estabelecimento, eu sei que tem um buffet muito bom, que tem pratos muito bons. Então, assim, a mesma qualidade que você encontra na janta, você teria no almoço, mas ninguém compra no almoço. Então, a gente pensou... E essa a gente viu que era a maior oportunidade. Então, vamos fazer o seguinte, para esse cliente, vamos olhar todo mundo que nunca comprou no almoço, ou seja, você consome... Você gosta do estabelecimento, você gosta da padaria, você consome à noite, você consome de manhã. Vamos mandar uma mensagem para essa galera... entre 10 e meio-dia, lembrando que aquele estabelecimento serve almoço. Cara, a gente mandou a mensagem, mais do que dobrou as vendas no almoço. Caramba. É isso que o dado nos permite olhar. Né? E aí você pode. E claro, eu entrei num cliente em particular, mas tem algumas coisas mais óbvias para todo mundo. Clientes que não pedem a determinados dias, clientes que não pedem a 2 semanas. Para uma padaria, 2 semanas sem pedir é muito. Então, você deveria estar conversando com esse cliente. Cara, por que você não está pedindo mais? Né? Eu estou sentindo sua falta, toma aqui um cupom de desconto, vem aqui e ganha uma Carolina, ganha um Canoli. Né? Tem uma série de campanhas que você pode fazer para atrair um cliente. Talvez numa pizzaria, se o cliente ficar 1 mês sem pedir, acende um alerta. 15 dias, tudo bem. Ou numa hamburgueria, né? 15 dias, tudo bem. Então, varia um pouco de segmento para segmento, mas você consegue... analisar e agrupar os clientes. Quem são os clientes campeões? O cliente que mais pede, que pede com maior ticket. E aquele comportamento daquele cliente que pedia bastante, tinha um ticket médio alto, mas faz 30 dias que não pede. Cara, esse é um cliente importante, só que não é um. É um grupo de clientes. Né? Então, tem um grupo de clientes dentro desse segmento, dessa visão, vamos dizer assim. Tem um grupo que são os clientes campeões. Esse cliente tem que continuar sendo campeão. Tem aquele cliente que compra com uma frequência muito variada. Por quê? Cara, por que tem semana que ele pede 3 vezes, tem semana que só pede 1? Cara, vamos tentar fazer ele pedir na semana que ele só pede menos, né? Então, você consegue agrupar esses clientes e aí montar réguas de relacionamento automatizadas para esses grupos de clientes. Então, dá tanto para você olhar estratégias bem macro, falar, cara, vou mandar uma campanha para quem não pede a 15 dias, a 30 dias, a 60 dias, uma outra para quem fez o primeiro pedido para ele fazer o segundo, uma outra para quem só almoça. Se o cara só almoça é porque ele gosta de você. Aí, dependendo de onde está teu estabelecimento, vamos imaginar que está numa zona mista, né, de residencial e comercial. O cara só almoça, provavelmente ele está a trabalho. Mas e se você fizer um incentivo para ele jantar algum dia com a família? Você é um cliente frequente aqui no nosso estabelecimento, toma aqui um voucher para você vir jantar. E aí você consegue levar cliente do almoço para janta. Ou o contrário, né? Um restaurante que funciona muito bem na janta, mas também abre no almoço. Então vamos incentivar a galera para de vez em quando vir almoçar. Final de semana, a mesma coisa. Tem restaurante que tem uma característica muito forte de final de semana. Vamos dar um voucher para você vir na semana. Isso já acontece em estabelecimentos de maneira manual. É isso que eu ia perguntar. Você vai no Outback, né? Você vai no Sim Senhor, aí você ganha um cupom que sempre é válido para aqueles dias que tem menos movimento. Nunca vale para feriado, final de semana, nesse perfil de restaurante que acho que todo mundo aqui conhece, né? Cara, a gente faz isso de maneira automatizada. Eu não preciso me preocupar em ter um funcionário entregando
um papelzinho carimbado para o cliente. Ou a cartelinha de fidelização, né? Também. A cada 10 pedidos um é grátis. Ninguém pede. Ninguém pede. A cartelinha se desfaz antes. Você, assim, e outra também, você nunca lembra da carteirinha na hora que você precisa dela. Exato. Isso é fato. Eu estava conversando com o Célio também esses dias e ele... Cara, é quase impossível você fechar 10, né? 10 pedidos num mês, enfim. Aí a questão da fidelidade, como é que você cria isso? É muito legal quando você fala, Samuel, e a compreensão assim, pô, isso é meio revolucionário para o segmento, né? Partiu de várias demandas, necessidade do cliente. Quanto tempo depois que... fechei com a Canoli. Quanto tempo demora um projeto desse de você analisar a base dele, as necessidades que ele mais precisa? Esse caso que você colocou, ele queria ter mais pedidos no iFood, mas eu entendo que você, dentro da base dele, você consegue também indicar onde ele poderia ter mais assertividade nesses casos. Sim. Quanto tempo demoraria uma implantação de um projeto da Canoli assim, nos clientes, em média? Cara, é um projeto rápido. A implantação é rápida porque, basicamente, eu já tenho toda a máquina construída, eu preciso ligar. Ele só liga nos hubs ali que ele está de marketplace. Eu tenho um hub, exato. Eu preciso ligar o iFood. Aí, cada uma das integrações tem as suas características. Mas o desafio é eu fazer a integração com aquela plataforma. A partir do momento que está integrado, é muito rápido ligar. Entendi. Isso, em uma reunião de 1 hora, por exemplo, eu ligo todas as plataformas que eu já tenho integrado no sistema. Então, você é um restaurante que usa iFood, usa Goomer, usa Delivery VIP, anota aí, assim por diante. Cara, em 1 hora a gente liga tudo. Entendi. E aí os dados começam a vir. Algumas plataformas, elas fornecem dados de histórico. Legal. Outras não. E alguns clientes têm uma base de dados, tem uma planilha Excel, minimamente ali com alguns cadastros. Tendo isso, ligou no mesmo dia, a gente já consegue... E a ferramenta já vem com algumas campanhas pré-prontas. Isso eu ia perguntar. Existe uma biblioteca de campanhas para que... É que tem aquela questão também, né? Quem é o dono do restaurante, ele está na operação, ele está no dia a dia, ele não para criar as campanhas. Como é que você achou também esse meio termo de ter uma biblioteca e ter as recomendações do que tem que ser feito? Cara, na praia, assim, o dono do restaurante não vai olhar a proposta. Eu imaginei também. Isso. Na verdade, a nossa ferramenta, ela foi feita para não ser usada pelo dono do restaurante. Ele só tem que ver resultado. Ele né? só tem que receber o resultado. Ele não tem que mexer. Então, ele vai mexer no ápice da empolgação. Quando ele assina com a gente, né? Eu acho que é o momento do ápice ali da nossa relação, que ele confiou em assinar um contrato conosco. É o momento em que, na sequência, a gente já faz todas as integrações e já começa a habilitar as campanhas. Então, isso é rápido. O sistema já vem com algumas campanhas pré-definidas, que são as campanhas que a gente percebe que faz sentido para praticamente todos os estabelecimentos. Aos poucos, a gente começa a segmentar isso. Então, para uma hamburgueria, essas são as campanhas que fazem mais sentido. Para uma pizzaria, uma açaiteria, são essas. Além disso, acho que tem a questão da ferramenta, mas tem uma outra questão que a gente percebeu que para a gente é chave, que é habilitar as agências de marketing especializadas no food service para trabalhar com a nossa ferramenta. Então, hoje, todo restaurante ele tem uma agência que faz o cardápio dele, que faz o Instagram dele, que faz o Google Meu Negócio, que faz o tráfego pago. Então, a gente está se aproximando dessas agências para que a agência utilize a nossa ferramenta também para juntos a gente entregar maior valor. Então, quando é para uma rede maior, que tem uma estrutura mínima de marketing, o marketing consegue usar a nossa ferramenta por conta. Entendi. É um modelo, mas a menor parte dos casos é esse caso. Né? Entendi. E aí, se a gente for para o pequeno, sem ter o apoio da agência de marketing, provavelmente ele vai... A gente tem uma estrutura de CS que fica olhando, mas não é algo tão incisivo quanto tendo uma agência que já atende, que já conhece o estabelecimento. Então, quando a gente tem a agência, é o ideal, e a gente está trabalhando para formalizar parcerias com capacitando as agências a utilizar a Canoli, né? Exato. Até para a agência, é capaz que a agência vira um parceiro da Canoli para ofertar nesses clientes. Não é um canal, né? Ele acaba sendo um canal. A agência é meu representante. Exato. Né? Então, é uma relação de parceria no final do dia. Tem agências que elas revendem a nossa solução. Então, basicamente, ela fala da nossa solução para o restaurante, mas a maioria das agências elas preferem usarem a nossa solução nos clientes dela.
Então, ela entrega aquilo, ela contrata a Canoli direto da Canoli. O serviço dela está incluso a Canoli, mas o cliente não sabe que está contratando a Canoli. Não sabe o que está fazendo os clientes chegarem lá. Ela só sabe que agora a agência está prestando um serviço de mensageria segmentado e assim por diante. Então a gente tem esse modelo e é muito bom trabalhar com a agência porque aí é uma galera que conhece. Sabe então agora eu estava vindo para cá, nessa gravação, estava falando com uma turma de Goiânia. Né? Então é uma agência que atende ali uns 50, 60 restaurantes em Goiânia. Cara, eles conhecem tudo do mercado, conhecem como funcionam particularidades ali. Isso facilita muito o uso da plataforma. Com certeza. Então eu consigo entregar uma experiência ainda mais personalizada para o nosso cliente. E hoje, falando de inteligência artificial, o hype do momento, né? Como é que você está usando a inteligência artificial dentro da Canoli, dentro da plataforma? Lógico que existe uma facilidade ali entre a agência entender os modelos de negócio dos clientes, mas a IA ela tem um corpo, tem uma responsabilidade ali dentro da plataforma também, né? Como é que funciona hoje lá? Cara, a gente... acho que as pessoas estão entendendo aos poucos, né? Uma sensação que eu tenho, pode ser na minha bolha, que as pessoas estão começando a entender mais o que é IA. Né? O investidor não cai mais naquele papinho de sou uma... IA first. IA first, IA powered platform, né? E assim por diante. O que a gente tem de IA? A gente usa IA no desenvolvimento para acelerar desenvolvimento demais. Então, por exemplo, quando a gente precisa desenhar uma tela, muitas vezes a gente usa um Lovable, desenha a tela rapidinho ali, ele pensa para a gente, né? E a gente usa IA para tirar dúvida, pô, como eu faço isso? Então, o dia inteiro o nosso time está conversando com o ChatGPT. E é até engraçado porque de vez em quando a gente fica brigando com o ChatGPT. Pô, já te falei isso, cara. Aí é meio burra, né? É meio burra. É meio burrinha. No começo você não repetiu o prompt inicial, ela vai perder a referência. Você se impressiona com ela na primeira vista. E aí, tanto que tem muita gente, pô, a IA vai matar tudo, tem uma visão muito restrita. E o problema é que a IA, a capacidade de aprendizado dela, pelo menos hoje, é baseado na capacidade humana. Sim. Então a IA só consegue ser inteligente porque ela já leu todos os livros. Só que se ninguém escrever mais livro, daqui a pouco fica a IA falando com a IA, vai ficar uma referência circular ali, né? Pelo menos hoje, quando a gente fala de IA generativa, né? Mas a gente usa, então, no dia a dia desenvolvimento, para acelerar desenvolvimento, para acelerar uma série de processos. Cara, a gente não teria feito uma empresa em 7 meses, que é o que a gente tem, se não fosse muita IA para acelerar desenvolvimento. Então, esse é um ponto. E, assim, o dev que não gosta de IA é tipo o entregador que ainda quer... O carteiro que quer entregar a cavalo, né? A cavalo, pô. Esse aí não vai ter mais emprego por logo. Eu acho que a IA ela acelera quem é bom. Acelera muito. Né? Ela pode acelerar quem é bom. Então, a gente usa no desenvolvimento. No dia a dia, a gente tem alguns usos tímidos por conta de uma... mas que apontam um caminho interessante para a gente seguir. Então, qual que é um uso que a gente está fazendo hoje? As mensagens que a gente precisa mandar, a gente não pode mandar mensagem em massa, a não ser que a gente mande pela API oficial da Meta, que a gente gosta, a gente quer ser parceiro deles. Quando a gente vai mandar mensagem microsegmentada, que eu vou mandar 2, eu não posso mandar muita mensagem de uma vez. Então, a gente tem que customizar aquela mensagem. Então, para você eu mando um fala Daniel, beleza? Para mim eu vou mandar olá Samuel, tudo bem? No final é a mesma coisa, mas feita de forma diferente. Então a gente usa IA aí. A gente usa IA para testar algumas coisas, a gente coloca uns robôs para conversar um com os outros, para a gente entender o funcionamento das métricas do WhatsApp, por exemplo, para a gente ver quando ele acha ruim que tipo de mensagem, a gente tem um pouco de IA para isso. E a gente... Eu lembro também, só interrompendo, que no começo desse projeto, quando a gente foi fazer a clusterização do tipo de produto, né? O Léo usou muito a IA para entender, por exemplo, o prato lá, uma feijoada, ele é uma categoria, comida brasileira, né? Não existe. Então, assim, teve que criar essas inteligências... Como que eu normalizo um cadastro? Eu atendo milhares de clientes, né? Eu quero fazer uma análise para todos esses clientes.
Como que eu vou normalizar um cadastro? E não vem geralmente do sistema. Uma dobradinha é uma comida brasileira. Ou às vezes um sistema cadastra Coca-Cola, tudo junto, o outro Coca-Cola, Coca-Cola, o outro cadastra de uma outra maneira. E aí a gente pode usar a IA para normalizar cadastros e para tirar inferências através daí. Mas aonde eu quero chegar com a inteligência artificial? Eu quero que a IA analise o CDP, e hoje já tem. Né? Você consegue de maneira... dando um comando, né? A gente tem isso embutida na ferramenta, até pela ferramenta da Horus. A gente consegue conversar com a plataforma para falar o seguinte, olha, eu quero aumentar minhas vendas. Como é que eu faço? Pelo canal tal. Quais oportunidades você está vendo aí? E a IA olha os dados. Sugere as campanhas. Sugere até o que falar. É um chat, é como se fosse um chat GPT embutido dentro da plataforma. Isso a gente tem e é sensacional. Cara, você não tem ideia. Você já fez as campanhas todas aqui. Você não quer ficar pesquisando manualmente, igual os exemplos que eu te dei? Pergunta para a IA que ela vai conseguir falar. Isso é incrível. E é um baita diferencial da nossa solução. E agradeço de novo porque é powered by Horus nesse caso. Né? Onde eu queria chegar? Eu queria chegar num momento em que, ao invés de eu perguntar, a própria IA falasse. Né? Então, uma vez por dia lá, ou sempre que ela encontrar uma oportunidade, ela fala, estou vendo uma oportunidade de uma segmentação aqui. Sugiro esta campanha. Aí, beleza. Ela conversa com a minha plataforma de criação de templates. A plataforma de criação de templates já vê aquilo, já gera uma imagem, gera um texto, gera um template. E manda para o WhatsApp do cliente, falando, vi essa oportunidade, sugiro enviar este template para esse segmento aqui. Você aceita? O cara clicou em aceito, pum, os clientes recebem. A gente vai chegar nisso aí. Isso é animal. E tá bem próximo, tá? Eu acho que tá bem. Porque a gente já tem a capacidade de perguntar para ela. Agora é só programar para falar, cara. É só montar os gatilhos de criação e no botão de aceitar. Aí a gente está trabalhando no gerador de imagem com IA também. É uma coisa um pouco mais simples, mas você sobe um logo do restaurante, sobe o logo dos pratos. E a gente consegue gerar várias imagens por IA. Isso não está na plataforma ainda, mas a gente está desenvolvendo em paralelo. A própria mensageria, né, o que eu vou falar, também dá para IA... Deixar algumas coisas já pré-sugestionadas também, para não se perder muito na conversa. Né? Exato. Então, isso a gente já tem alguma coisa, mas o endgame para mim é esse. Cara, a hora que o cliente não vai realmente precisar da plataforma. Ele vai fazer um cadastro e a IA só vai... E no final ela vai falar o seguinte, olha, inclusive aquela campanha que eu fiz, te trouxe tantas vendas, tantos reais em vendas. No final das contas, essa é a informação mais importante para o empresário, dono lá do restaurante ou da operação. Ele precisa saber quanto que essa campanha aqui me gerou. Hoje você já tem alguma métrica, sabe? Algum teste que vocês já rodaram e falou assim, olha, até naquele case que você colocou, qual que foi a taxa de conversão a partir de uma campanha ou de um simples modelo teste, por exemplo? A taxa de conversão ela varia muito de acordo com o perfil da campanha, de como que a gente analisa. E a gente gosta muito de analisar as vendas que a gente influenciou. Então, não é necessariamente uma conversão direta, né? A conversão direta eu tenho que mandar um link, um cupom de desconto para ver se aquele cupom foi aplicado. Mas a gente tem uma métrica que a gente gosta bastante, os clientes também entendem bem ela, que é falar o seguinte, eu mandei mensagem para o Daniel... E o Daniel fazia 30 dias que não comprava, depois de 3 dias ele comprou. Então, isso é uma venda influenciada. Né? Talvez você já compraria sem nós, mas foi muita coincidência você ficar um tempão sem comprar e logo depois que eu mandei você comprou. Então, e essa é uma métrica que a gente usa muito com os clientes, para falar, olha, você tinha uma base aqui, 200 clientes que não compravam há X dias, eu mandei mensagem para essa galera e converteu. E aí isso varia um pouco, mas a gente tem exemplos, né? Esse exemplo da padaria, a gente aumentou em 3 dias, no começo da campanha, a gente triplicou o resultado. Então, foi um negócio excepcional. Depois, se a gente olha um período maior, vai entrando numa normal, vamos dizer assim, né? Se a gente olha um período de uma semana, a gente aumentou 60% as vendas, o que é impressionante. Quando a gente começa a olhar um período maior, né, e uma base maior, a gente vê um aumento que pode ser de 2,5% a 8%, na verdade, de conversão das mensagens. Então, eu mando 100 mensagens, 8 pessoas compram,
Aí, dependendo do ticket médio, aí você faz o cálculo do retorno. Mas as pessoas são... Como isso não existe no food service, é muito raro, né? Tem poucas empresas que têm essa preocupação. Quem faz começa a ter uma vantagem muito grande no começo. Entendi. Então, a hora que a gente instala no cliente, os resultados são gritantes. Aí depois, claro, a gente começa a falar cada vez mais com um volume maior de clientes, vai entrando numa normal em termos de percentual, de percentual tanto de conversão quanto percentual de incremento, mas aí quando a gente olha a receita total gerada é muito grande. E tem uma coisa legal que eu estava pensando aqui agora, hoje você atende desde o pequeno até o grande que tem várias franquias, multi-empresa. E eu lembrei agora que a gente tem também em parceria um cliente que é uma grande rede, né? Que é uma açaiteria. Isso. Como é que você vê também esse resultado para eles? Eu acho que é mais eficiente ainda, né? Porque além de traquear o pedido ali pela campanha, você consegue ir lá e no cadastro dele, na hora de comprar, você consegue validar também o que de fato essa campanha teve de resultado, né? A gente, da maneira que o sistema foi feito, a gente consegue olhar ele agrupando. Então, um franqueador, ela olha o resultado de toda a rede. Um franqueado que tem 3 lojas, ele consegue acessar o resultado também dele. Só as lojas dele. Uma loja individual consegue ver. O ponto aqui para uma marca grande, eu recomendo muito o uso da API oficial mesmo, né? Da Meta. Tem um custo maior, mas em termos de para você fazer uma campanha institucional, ela funciona bem. Porque você consegue fazer um disparo centralizado de um número centralizado para um grande número de pessoas. Para um perfil, para uma loja de uma franquia ou uma loja individual, aí já pode se recorrer a API que a gente desenvolveu, porque a gente vai fazer menos disparos, mas aí ele tem que ser muito segmentado também para não ter problema. Então, geralmente, o que a gente faz? O franqueador pode ter um número dele para ele fazer essas campanhas institucionais. Os franqueados, os lojistas, cada um tem um número da tua loja, que aí faz uma campanha mais micro segmentada. O que é interessante é que a gente consegue consolidar todos os resultados e entender o seguinte: este mês eu falei com quantas pessoas, né? Entendi. Dessas conversas, quanto que se converteu em venda. Então você tem um fator duplo de potencialização das receitas. Tem a institucionalidade direcionada, não é uma campanha na Rede Globo que você não sabe quem está assistindo ou não. Sim, tá bem, né? mais uma campanha massificada e a Meta tem uma ferramenta poderosa na mão, que é o WhatsApp, para fazer com que a mensagem chegue na mão do cliente dela. Então, de maneira institucionalizada. A gente está falando bastante de WhatsApp, mas a gente está colocando aqui Instagram também, usando as agências para continuar fazendo as publicações, né? Só que aí dá para fazer uma publicação um pouco mais direcionada também no Instagram, né? Aí com o Instagram, hoje a gente não tem um tráfego pago por dentro da ferramenta, né? Até é um desejo de roadmap nosso. Mas o que a gente consegue fazer é usar a ferramenta para segmentar melhor a audiência a qual você vai conversar no Instagram. Então, você entende o padrão de consumo na plataforma, e com isso você consegue dimensionar também ali a campanha que você quer fazer no Instagram de acordo com os dados que você está trazendo da plataforma da Canoli, né? Exato, é isso aí. Que legal. Cara, é divertido, cara. A gente dorme e acorda pensando nisso já tem um tempo. Há 7 meses, né? E eu lembro desse projeto que você falou do Lovable ali, a ideação desse projeto MVP partiu dali, né? Para você que você falou lá que eu não sou desenvolvedor, eu não vim da área de desenvolvimento, essa é uma experiência muito legal, né, Samuel? Porque eu não sei nada e eu tenho conhecimento, mas eu quero aplicar. Como é que eu faço sem depender de um desenvolvedor? Então, conta um pouquinho como é que foi essa... Porque eu também mexi no Lovable. Eu achei sensacional, mas o que você fez... Eu falei, não é possível que você fez... Você tinha falado para mim, acho que era 2 semanas. Você tinha gastado uma graninha lá em cima do Lovable, porque ele também bilheta crédito. Eu não conhecia o Lovable, né? Aí o pessoal do marketing que falou, cara, vamos fazer o site no Lovable? Putz, que legal. Aí eu falei, deixa eu ver como funciona esse negócio aqui. Cara, tem outras ferramentas. No nosso caso, a gente usou o Lovable, não tem problema nenhum em falar. Mas eu comecei a brincar ali. Tem 5 créditos grátis por dia. Não sei se ainda é assim, sim. Né? Cara, rapidinho usei aqueles créditos. E eu falei, cara, esse negócio é animal, velho. Você dá pouca instrução. Aí eu comecei a aprender o seguinte. Se eu pensar num prompt,
mandar para o Gemini ou para o ChatGPT e falar... Melhora esse prompt que eu vou jogar no Lovo. Cara, ele melhora, né? E aí comecei a me empolgar, cara. Eu comprei um crédito para um mês, acho. Eu gastei em 3 dias. No carnaval, acho que foi na época do feriado. Cara, eu ficava dia e noite. E aí o negócio vai ficando complexo. Esse que é o desafio ainda dessas IAs para construir site, essas coisas. Eu sou muito cético à capacidade dele fazer um produto final acabado. Mas eu sou muito entusiasta de usar isso para fazer MVP. E ele também... Hoje ele vai chegar no nível de complexidade que... Você vai ter que fazer um fork dele ali e dá para exportar, ele é integrado com o GitHub e dali segue um hardcode normal, mas já com uma estratégia, um roadmap desenhado. Né? O desafio é esse, cara. Você começa a fazer um projetinho simples, você se empolga. Empolga demais. É igual no GPT, cara, eu quero fazer um post, blá, blá, blá. Aí você faz. A hora que você começa a fazer um uso sofisticado, você começa a ver alguns gaps ainda. É verdade. No Lovable é a mesma coisa, a hora que o projeto começou a ficar muito grande, aí toda vez que você apertava Enter, putz, vai tomar um café, demorava, né? Porque o projeto está muito grande, muito complexo. E aí começa que você tem dificuldade para avançar. Então a gente resolveu, a ideia nossa era usar o Lovable, inclusive o fonte do Lovable, para acelerar desenvolvimento. A gente viu, não, é melhor eu seguir com o desenvolvimento de back-end mais convencional e a gente vai usar o Lovable para o front. Legal. Aí depois, até por uma questão técnica do nosso time, que não conhece tanto de React, o time que a gente tinha na época, a gente resolveu falar, cara, vamos usar o Lovable mais como uma estruturação, né? Para ter ideia do que vai ter na tela, de como que vai se comportar as funções, e a gente foi programando de uma maneira mais convencional, digamos assim, o front-end. Que bacana. Samuel, acho que a gente está com um tempo, eu não sei como é que está de tempo, vamos ver? 51, mas vamos caminhando aqui já para o final, mas eu queria puxar um gancho aqui. Em agosto agora acontece o Startup Summit lá em Florianópolis. E agora você como startupeiro, né? E você começou com a experiência agora também de ir a mercado, apresentar para investidor. Como é que está a Canoli nesse âmbito de cap table? Como é que está distribuído? Se está com investimento, se está buscando? Como é que é a Canoli hoje, estruturalmente falando, na forma de gestão e olhando para o futuro? Boa, cara, eu tenho mais 2 sócios. Esses sócios eles já têm mais experiência empreendendo do que eu. O tempo que eu tenho de carreira executiva, eles têm empreendendo. Inclusive, eu até conheci o Marcelo Pereira e o Marcelo Kupperschmidt. Eu os conheci quando, pela Lynx, a gente comprou uma empresa deles. Legal. E aí acabou que a gente interagiu. Era até uma empresa relacionada à fidelização, mas para o segmento de moda. E a gente foi conversando, um dia vamos fazer alguma coisa juntos. Eles entraram na Lynx, ficaram um tempo, saíram, empreenderam de novo e a gente se juntou, então somos nós. E recentemente a gente resolveu trazer então é capital próprio, né? Bootstrapping. E recentemente a gente achou um anjo, a gente achou um parceiro, um amigo, que a gente achava que fazia sentido trazer ele para a operação, e ele entrou como um anjo. Aí ele fez um aporte para nos apoiar financeiramente também, entrou com uma participação como anjo. Mas eu tenho um ponto aí, eu acabei estudando bastante sobre isso, estou longe de ser um profundo conhecedor, mas eu refleti o seguinte, eu já vinha refletindo isso há um tempo. Cara, primeira coisa, a relação investidor e empreendedor, ela não tem ninguém que está acima. Um precisa do outro. E muitas vezes o empreendedor vou num evento fazer pitch. Cara, parece que quem está pedindo é o empreendedor. Cara, esse negócio está errado. Porque o empreendedor tem empresa, o empreendedor sobrevive sem grana. O investidor não sobrevive sem o empreendedor. Isso é verdade. E geralmente os investidores são fundos que captam no mercado, né, estruturam um fundo ali. Então tem um cara que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem muito dinheiro, e ela fala, pô, já estou investindo na bolsa, em imóvel, em Bitcoin, ali. Deixa eu colocar um pouco de dinheiro aqui para ver se eu ganho dinheiro investindo em empresa. E aí ele dá um dinheiro para alguém, não é ele? Ele dá um dinheiro para alguém que é um administrador, um gestor de um fundo. Esse gestor do fundo capta de várias pessoas ricas. E ele precisa investir aquele dinheiro, fazer bons investimentos, porque aquela pessoa rica vai voltar depois de um tempo falando, e aí, cadê meu dinheiro? Cadê meu retorno? Se ele não investe,
o gestor do fundo tem um problema. Porque se é para o dinheiro ficar investido, parado na CDI, cara, o dono do dinheiro não precisa de apoio do gestor de fundo, não precisa pagar ninguém para fazer isso para ele. Então, o gestor do fundo ele precisa encontrar bons empreendedores para alocar o capital, para que nessa alocação de capital ele consiga multiplicar o dinheiro dele. Então é uma relação de igualdade. Acho que a gente, empreendedor, a gente não tem que olhar para cima quando conversa com o investidor. É lado a lado. Vamos ver se você me potencializa e eu te potencializo. E aí uma outra reflexão que a gente vem fazendo para a Canoli é quanto captar. A gente vê muito as conversas bonitas no LinkedIn. E, cara, depois que eu virei empreendedor, eu comecei a ver que a realidade ela é muito mais brutal e dura, né? O mundo é mau. O mundo é mau. O mundo é mau e você precisa saber disso, né? Para estar mais preparado. Mas vamos imaginar aqui que eu capto na Canoli num valuation de 100 milhões. Captei 20 milhões num valuation de 100 milhões. Beleza, estou capitalizado. Eu não vou tirar esse dinheiro como salário. Esse dinheiro não é meu, é da empresa. A empresa vale 100 milhões. Se amanhã... Então, ou seja, eu estou sendo um empregado mal pago, mesmo que eu tenha capital. Eu não posso, sei lá, e falar que eu vou me pagar um salário que eu teria como executivo. Não, sim. O bônus do empreendedor é o equity. Não é o salarinho do dia a dia, que é diferente do bônus do executivo, que o bônus é o salário relevante, com benefícios relevantes, e depois você tem uma pequena porção que é bônus, que é meta batida, que é o equity lá, que às vezes você pode ter um programa de ação, alguma coisa assim. Mas você tem um salário importante, né? O empreendedor é o contrário, é um salário pequeno com um bônus que é o equity, que pode ser muito grande. Sob essa perspectiva, se você capta num valuation muito alto, você fica amarrado. E aí eu captei, beleza, 100 milhões. A minha empresa não vale 100 milhões, mas eu fiz um PPT bonito. O gestor do fundo estava meio desesperado para alocar também, foi lá e alocou na minha companhia. Amanhã apareceu uma proposta para eu vender a empresa por 50 milhões. Se eu vendesse a empresa por 50 milhões, eu não vou poder vender a empresa por 50 milhões. Porque como eu já estou alavancado e com o investidor que entrou a 100, cara, se eu vender a 50, provavelmente eu vou sair sem nada. Né? Porque aí vai pagar, tem as preferências e tal, toda essa questão contratual que não é o caso desse bate-papo. Mas no final eu corro um sério risco de ter feito um deal gigante e sair de mão abanando tendo sido um funcionário mal pago. Porque eu não botei a mão no equity. Então, se você consegue captar num valuation justo ou menor. Imagina que você captou num valuation de 10 milhões ou de 1 milhão. Captou 100 mil reais num valuation de 1 milhão. Amanhã apareceu uma proposta de 2 milhões, tá todo mundo feliz. Você tem um puta case de sucesso, uma referência para pegar mais, você botou dinheiro no bolso e o teu investidor botou dinheiro no bolso. Então, acho que são algumas reflexões que eu venho fazendo nesse sentido. Até andei postando algumas coisas no LinkedIn para compartilhar com a turma, porque eu acho que tem um misticismo ainda, esse negócio de, quero captar, se eu captar muito, é muito bom. Cara, não é bem assim também, né? Tem alguns ciclos na captação, né? Geralmente é um ciclo de 18 meses. Você capta para executar um projeto em 18 meses usando esse dinheiro para se alavancar e melhorar o teu valuation. Depois, nos últimos meses, você vai preparar outra rodada, já no valuation de comprovação da tua tese, que é muito mais fácil de replicar. Isso que você falou é importantíssimo. Não adianta eu começar já com o valuation lá em cima, por mais que eu pegue um dinheiro valioso aqui no começo, isso aí vai me custar muito caro no final. Então, às vezes, as pessoas, na ânsia de querer ter um sócio, de querer ter alguém, abrem 30%, 20%, 40% do negócio e se estrepa já de cara. Porque você já queimou na largada ali um dinheiro que você... uma parte, o equity no futuro que você não poderia desprender. Né? E às vezes você tem uma companhia que vale no papel X, mas na realidade o paper money é bem diferente do real value. E aí você tem um problema. Aí você vira um empregado mal pago. Isso mesmo, e desmotivado, né? Porque como é que você vira um funcionário mal pago da tua própria empresa. Da tua própria empresa, é isso mesmo. Então a gente olha isso com bastante cuidado. Assim, o nosso case, ele é um case que pode fazer sentido para entrar para captar dinheiro do mercado. A gente tem um negócio escalável, né? A gente tem um negócio que dá para fazer. Mas a gente é muito conservador, assim. Eu acho que eu gosto, e aí coincide com o mercado hoje, né? Que está olhando mais
de fato número, resultado. Então a gente gosta de ser bem conservador. Enquanto der para a gente andar com capital próprio, é ótimo. Sim. A gente tem um negócio que a gente consegue vender. Quando a gente coloca, os clientes conseguem extrair valor de fato da ferramenta. Dá para continuar crescendo assim. E aí, os próximos anos, vamos ver o que acontece. Se a gente vai para um momento de captação, ou se a gente continua bootstrap, ou se de repente o nosso negócio pode seduzir algum player estratégico. Sim, e acaba incorporando. Então, assim, eu acho que o empreendedor ele tem que estar... Ele está na chuva, né? Tá na chuva para se molhar. E aí você tem que o tempo todo estar pensando no ônus e nos bônus das decisões que você vai tomando. Perfeito. Samuel, hoje a Canoli, o produto, está em que momento? Está no go-to-marketing? Como é que você está projetando esse lançamento a mercado de forma mais global? Assim? A gente tem um chassi pronto. Né? Então, E a construção em cima dele é uma construção que a gente está fazendo. Hoje o produto já roda em alguns clientes. A gente está indo para o mercado com o freio de mão metade puxada. É uma conversa que a gente sempre tem com o comercial. Geralmente outras empresas, cara, vamos vender mais. No nosso caso é calma. Segura. Vamos segurar, fechamos um cliente, vamos entregar. Fiz bastante isso. Então a gente está nesse momento que eu estou começando a soltar o freio de mão. Então a gente está começando a fazer anúncios na rede social, trabalhando muito com parceiro. Aí os parceiros nos ajudam, as agências, né? Então a gente abriu realmente esse foco de trabalhar com as agências. A gente está captando agências para estar junto conosco. Mas a gente ainda tem um trabalho tem mais integrações que a gente precisa fazer, mas esse é um trabalho constante, né? O tempo todo vai fazendo, e conforme vai entrando o cliente, a gente vai fazendo essas integrações. E tem os nossos desejos. O endgame eu te falei, né? Eu quero ter um sistema que no final do dia é igual o teu aplicativo do BT. Eu tenho um aplicativo de banco, né? De investimento. Vira e mexe, o meu assessor, ele sugere algum investimento. Ele fala, cara, quer tirar o dinheiro desse lugar e colocar nesse? Clique em aprovar. Já está pronto. Né? E aí o sistema faz. É por aí que a gente quer chegar. Cara, quer fazer essa campanha aqui, que a expectativa é que gere esse resultado? Aprova. E depois eu falo, gerou o resultado, não gerou, vamos continuar, não vamos continuar. Então, é nesta direção que a gente está andando, e para isso a gente vai colocando um tijolinho em cima do outro. O que a gente tem que fazer é, desde o começo, conseguir levar resultado para os clientes. Perfeito. A gente está conseguindo fazer isso com uma maneira muito cuidadosa, e a gente está trabalhando muito, só para fechar, na parte do CS. Né? Então, a hora que o cliente chega, o produto está pronto, o chassizão está pronto. A gente está estruturando uma equipe que vai conversar com a área de marketing, que vai ajudar a entender as necessidades, os desafios todo o onboarding, e as oportunidades para fazer o onboarding. Então, hoje, o que trava a nossa escala é um pouco a limitação também da nossa capacidade de fazer essa venda consultiva. Tá. Por isso que a gente vai com as agências para escalar, e a gente, com os clientes que a gente atende direto, a gente está estruturando. São estratégias para tirar os funis ali, né? Os gargalos que a gente tem na operação, e só testando que dá para saber também, né? O produto está lá, o chassi, mas tem que ter algumas coisas adaptadas, e você vai criando automações, canais mais eficientes que façam a venda como se fosse vocês. Essa é uma outra diferença de empreendedor e executivo. Tem muito framework que a gente pode usar, mas numa startup, geralmente o framework não funciona. Eu fiz mestrado em estratégia e eu sempre falo, cara, esses frameworks de estratégia, eles servem para dar um direcionamento, mas você tem que colocar muito raciocínio em cima deles. E numa startup ainda muito mais. Então, cara, um framework de CS. O meu produto é meio diferente, o meu perfil de cliente é diferente. Então, a gente tá fazendo um produto que a gente quer que seja escalável muito rápido. Entendi. Então, a gente está organizando a casa, e aí, aos poucos, a gente vai lá e solta, abre a porteira. Aí a gente vê, tive capacidade de atender, então abre mais. Deu um probleminha, onde deu um problema? Segura um pouquinho. Então a gente está nessa fase bem mais aí. Cauteloso, assim, para um lançamento mais aprimorado. Mas a nossa ideia é passar de 1.000 clientes nos próximos... em algumas semanas. Em algumas semanas já? Coisa boa. Não, mais que um mês, né? Mais que um mês. Mas até o final do ano... passa rápido, né? Mas acho que dá para chegar. Dá para chegar? Dá para chegar. Tem meta para esse ano ainda, ou é só essa de... Cara, a gente tem um sonho, a gente tem um desejo.
Mexe, será que eu falo? Fala, vamos lá, vamos ver que é um gatilho aí. Não, a gente tem uma meta. Hoje a nossa principal meta é breakivar a operação. Então a gente, com os clientes que a gente já tem fechados e assinados, a gente breakiva. É uma questão só de ativar esses clientes. Legal, bacana. E aí, passando desse estágio, a gente tem um desejo de receita recorrente que a gente tem para a gente conseguir fazer as ações que a gente está planejando fazer para o ano que vem sem precisar de injeção de capital. Né? Então, estamos, vamos dizer, em contratos assinados na metade do caminho para esse sonho. Para esse sonho. Então, ainda tem mais metade do caminho para trazer de clientes e tem a nossa capacidade de implantá-los. Show de bola. Samuel, quero agradecer mais uma vez ali pelo papo. Eu queria estender, tem vários outros assuntos que a gente sabe que dá para ir longe. E aí vou te convidar em outros podcasts. Quando estiver em São Paulo também, a gente traz o Rafa, traz o João, o Léo aqui para a gente bater um papo também. Queria mais uma vez agradecer você por vir aqui também bater um papo comigo. Sei que a gente está falando aqui da Canoli, mas a Canoli, a parceria com a Horus também, para nós é fundamental esse give back, né? Também a gente, no momento, você nos ajudou, agora a gente também quer dar o give back do ecossistema também para impulsionar o teu negócio. E nós, como Horus, a gente vai crescer junto, óbvio, né? Como parceiro, a gente tem esse conceito. Então, é a parceria, é o ganha-ganha. Cara, eu sou fã da plataforma. Eu acho que o que vocês construíram no tempo que vocês construíram é algo extremamente relevante. Tem poucas empresas que têm uma ferramenta com uma capacidade analítica tão poderosa quanto a ferramenta de vocês. Se a gente compara mesmo com ferramentas globais que se tem por aí, quando a gente olha o todo que a Horus entrega, que não é só a capacidade de analisar dado e de trazer ali gráficos e assim por diante, tem muita inteligência por trás. Eu tenho certeza que vocês vão voar cada vez mais alto e eu fico feliz aí de poder fazer parte dessa história lá atrás, né? Sendo uma empresa que se beneficiou de você para dar um passo a mais, né? Então, para complementar o portfólio. E agora aqui na Canoli, praticamente a gente nasceu juntos, né? A gente começou a estruturar desde o zero, então acho que a gente vai ter uma caminhada boa pela frente aí. Valeu. Obrigado pelo convite. Nada. Deixo o meu abraço. Não vejo a hora de poder ir lá para Floripa. Tem que ir lá. Floripa e Londrina também, tem que conhecer o escritório lá também. Samuel, deixa as suas redes sociais ali, como é que acha a Canoli, como é que contrata a Canoli, se tem algum desconto aí por quem está ouvindo o podcast, alguma coisa? Não, quem estiver ouvindo me chama que a gente, não sei quantas pessoas vão ouvir. É bem pouco. Mas... Não, mas faz o seguinte, todo mundo que me chamar não vai ter custo de implantação. Olha, custo de implantação é importante. E aí você pode, tem o nosso site, canoli.food. Tá. Então, bem simples, não tem .com, não tem Canoli.food. Canoli.food. Com dois L's. Canoli com dois N's. Dois N's. CANNOLI.food. É igual que você escreve Canoli em italiano mesmo, tá. Com dois N's. E minhas redes aí, turma, o meu Instagram, vocês vão ver a foto da minha família lá. É um mix de um Instagram pessoal e profissional, né? Carvalho_Sam, S-A-M. E no LinkedIn, digita Samuel de Souza Carvalho que vocês vão me achar. No LinkedIn eu recomendo, tá? Porque ele tá falando bastante coisa de empreendedorismo, ele tá colocando toda a jornada ali que ele tá fazendo na Canoli para quem é startupeiro, vale a pena acompanhar, seguir o Samuel lá. O ritmo é meio frenético, mas eu tô tentando mostrar pra galera que... Mas vale a pena, sabe? Para quem tá começando e olhando como você tá fazendo, pessoal olha e sente, eu acho que eu também consigo fazer, sabe? Tem muita gente que começa assim. Legal, boa. Tá? Vou tentar ser mais diligente em postar lá o nosso dia a dia. E postar as porradas, né? Porque geralmente o pessoal posta só o que deu certo. Né? Isso mesmo. Cara, as experiências que eu mais aprendi na minha vida foram as cagadas que eu fiz, né? E alguns eventos que a gente vai, a gente fala dos meetups e tal, e tem uns aí, os fuck-ups. Cara, os melhores que tem, porque envolve tomar uma também. E aí, cara, fala todas cagadas, você fala, eu tô passando por isso, acho que eu vou evitar fazer algumas coisas. Tá muito cedo para falar de fuck-up hoje, né? Mas mais tarde a gente pode falar, a hora que trocar esse copo. Aí fica do off, por enquanto a gente não bota na... Mas vou falar, eu tiro meu chapéu para os empreendedores no Brasil, porque não é fácil, você tem que ter muita resiliência. E aí eu vou dizer por mim, eu achava que seria mais fácil.
Ah, não é não. Mas eu achava, quando eu comecei, né? Putz, cara, eu também fiz a mesma coisa. Eu fiz isso aqui numa empresa grande, na Lynx, eu fiz na Stone, cara, não tinha nada, era tudo mato e eu fiz. Só que, cara, eu tinha um jurídico, eu tinha um escritório, eu tinha uma marca, eu tinha um programa de parceria. Budget para contratar pessoas. Exato, a gente tem um monte de coisas, mas em compensação, como empreendedor, você aprende a extrair valor de tudo. Então, assim, claro. Sei lá, se um dia eu voltar para o mercado como executivo, vai ser com uma cabeça completamente diferente. Cara, aqui a gente controla custo na unha, a gente não perde tempo com um bate-papo que não faz tanto sentido, você tem que estar focado. E aí eu começo a ver, cara, se a gente consegue juntar esses dois mundos aí, uma mentalidade empreendedora, por isso que é muito difícil, as empresas vão crescendo, vai perdendo essa capacidade, né? E o desafio é conseguir fazer as duas coisas andar juntas aí. Acho que todo mundo pode se beneficiar disso. É só colocando aqui também, quando você falou de uma grande empresa, eu já vi uma analogia muito boa, né? Que a grande empresa é o Titanic, é o naviozão. Ela tá lá, para virar, ela tem que ter uma governança, uma política. E o que é as startups? São jet skis, que eles vão lá na frente, olha, vai acontecer isso, tem um iceberg ali na frente, volta, comunica. Então, a gente tem essa flexibilidade em ser uma startup que pode mudar, pivotar rápido também, entender modelos de negócio diferentes. Por isso que é muito legal quando uma startup se junta com uma empresa grande. Exato. E a gente não falou disso, acho que já acabou o tempo, mas em 30 segundos, só contar uma coisa. Eu na Lynx, né, como executivo ali de uma unidade de negócios grande, né, com um market share muito relevante, eu precisava de uma solução de BI, de Analytics. Cara, apesar de eu ter um time que fatura mais até do que os concorrentes juntos, do que as startups juntas, cara, não conseguia fazer. E aí consegui me juntar com vocês. Sim. Em pouco tempo a gente colocou a solução de pé e a solução que gerou-se uma nova linha de receita para a companhia, melhorou o NPS dos clientes. Eu me lembro de um cliente em Minas Gerais, um cliente de Montes Claros, que ele falou: Samuel, é inadmissível que uma solução como a que você representa não tenha um painel de indicadores, um analytics e assim por diante. Enquanto ele estava fazendo, eu entrei na plataforma da Horus, né, que era fruto da nossa parceria, e falei: posso compartilhar minha tela? Eu falei: é disso que você está falando? Ele: nossa, como assim? Vocês têm isso? Eu não sabia. Pô, é inadmissível vocês não me falarem. Então, eu acho que essa combinação é muito boa, né, cara? Funciona bem, dá agilidade, porque precisava ter, mas não tinha como fazer aquilo naquele momento. Pois é, exatamente. Por todos os cenários que tem ali numa grande corporação. Muito bom ouvir isso. E tem vários cases nesse segmento que a gente pode compartilhar também. Ouvir o chatbot e tudo mais que a gente desenvolveu para a área de posto. Foi muito bom. Está sendo muito bom. A gente tem a parceria, a continuidade também. E a gente vai colher muitos frutos aí também. Uma hora a gente pode fazer um podcast para falar de posto. Pode. Inclusive, eu estava agora há pouco no Pod do Varejo com o Rogério lá. A gente falou bastante de inovação para posto. Legal. Com a nova plataforma, né, que a gente lançou lá, o Lynx BI Pro. Então, tem muita coisa para eles também que a gente está fazendo. Essas parcerias que a gente consegue agilizar, trazendo muita inteligência artificial, facilidade na gestão de dados e tudo mais. Bom, eu vou encerrar aqui, vou ir para o final, senão o pessoal corta a gente aqui. Pessoal, muito obrigado por assistir mais um Data Talks by Horus BI. Eu encerro por aqui as nossas redes sociais Data Talks no Spotify, no YouTube. Encontra a gente também no horus.bi no Instagram. Vai estar tudo por lá, a gente se comunica por lá, tá bom? Grande abraço, até a próxima.